E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Flávio Serrano, que é economista-chefe do Banco BMG. Flávio, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, boa noite a todos que nos assistem. Bom, vamos falar de macroeconomia e nós temos várias coisas influenciando as expectativas. Há pouco eu falava que o mercado teve até um movimento positivo, caiu um pouquinho a geração de emprego no país e emprego, de repente, virou um problema do ponto de vista da inflação. Sim. Então, se vem um dado pior, do ponto de vista de análise do mercado, é bom porque a gente pode se livrar dos juros mais altos mais cedo. Eu queria saber qual a sua expectativa nesse sentido, em relação à taxa básica, levando em conta o recado dado por Gabriel Galípolo hoje e todas as condições, e aí entre os Estados Unidos também, não é? Sim. De fato, se a gente for pegar a dinâmica de atividade, a gente está esperando alguma desaceleração. Isso pode ajudar no processo do Banco Central voltar a cortar a taxa de juros, né? Por outro lado, tem ainda a questão do mercado de trabalho muito forte e as expectativas de inflação ainda estão altas. Se a gente for pegar pela Focus, as expectativas de inflação estão acima de 5% para esse ano, um pouquinho perto de 4% no ano que vem. Elas estão melhorando na margem, mas ainda continuam muito altas. Então, quando a gente percebe algum movimento na direção de desaceleração da atividade, desaceleração da inflação, a gente fica mais confiante de que a inflação vai ceder. E o objetivo principal do Banco Central é justamente esse, trazer a inflação para baixo, mais perto da meta. Então, se isso viesse configurar num ambiente um pouco mais confortável, de atividade desacelerando, é possível que a gente possa observar o Banco Central cortar a taxa de juros. Mas sua previsão quando que é, em princípio? Não. Ainda está cedo para a gente pensar, por conta desses elementos, tem um mercado de trabalho que ainda está forte, mesmo com a JET desacelerando na margem, o desemprego está muito baixo. Então, a gente espera, a gente enxerga uma janela de cortes de juros a partir no primeiro trimestre do ano que vem. Tem uma chance residual de ser em dezembro, mas acho que o mais provável mesmo é primeiro trimestre de 2026 só. Agora, como é que o mercado está lidando com os possíveis impactos do tarifaço? Porque por aí pode ajudar na inflação. Primeiro, por ampliar a oferta interna de alguns produtos que não serão exportados para lá. Tem impacto sobre a atividade desses setores atingidos, pode ter impacto sobre emprego, inclusive hoje o ministro Marinho admitiu essa possibilidade, né? Ele fala até em 300 mil, isso no cenário pior, alguma coisa em torno disso. Mas como é que o mercado lida com essa situação? Porque o governo ainda tenta passar um certo otimismo, né? De fato, é uma preocupação importante, mas pensando do ponto de vista de inflação especialmente, parece ser bom. Então, claro que tem a questão comercial e os Estados Unidos é um parceiro importante do Brasil, né, o segundo principal parceiro comercial, mas quando você vê o que está acontecendo, de alguma maneira ele pode produzir, ou deveria ter produzido na verdade, alguma desaceleração da atividade, algum excesso de oferta de alguns produtos específicos, isso garante uma queda de preços. Então, nesse sentido, poderia ajudar. O grande problema é a incerteza. Incerteza sempre gera prêmio. Então, a incerteza de que a tarifa pode subir de 10 para 20, de 20 para 50, gera um pouco de um ambiente de incerteza que pode, então, prejudicar os ativos. E aí o câmbio, nesse cenário de inflação caindo, ele tem sido super importante. O câmbio, se a gente lembrar, ele fechou o ano perto de 6,20, na virada de 24 para 25. Ele já está perto de 5,40. Isso tem ajudado a inflação, a dinâmica de inflação. Se você começa a criar muita incerteza, o câmbio pode voltar a depreciar e poderia atrapalhar esse processo de desaceleração da inflação. Agora, tem a incerteza doméstica, por uma série de fatores que nós vamos falar também, mas todo o movimento de Trump na área econômica tem gerado desconfiança em relação aos Estados Unidos e tem contribuído para a queda do dólar frente a outras moedas. Tem a questão até do superávit comercial, que também gera receita lá, mas diminui, né, o fluxo comercial, então tem impacto no dólar. Essa parece ser uma tendência. Exato. Se a gente for pensar todo o movimento de dólar, o real, como eu mencionei agora, caiu para 5,40, uma boa parte desse movimento é dólar perdendo força contra as principais moedas do mundo. Isso é muito incerteza em relação a essas políticas, no caso do governo Trump vai fazer. Então, esse ambiente, ele pode ajudar, mas tem muita incerteza por trás dele, né? Se vai ficar assim desse jeito ou não. Exatamente, traz incerteza até do ponto de vista jurídico, a questão do Federal Reserve, porque seria um outro fator que ajudaria eles cortarem os juros lá, mas cortar com credibilidade, que é uma coisa que o Banco Central daqui tem que cuidar muito, porque a Galípolo foi indicado por Lula criticava os juros, a composição maior agora do Copom é de indicados pelo atual governo, mas eles estão correndo meio livres, né? A taxa chegou ao nível que nem o mercado achava que chegaria, que é 15%. Exatamente, então assim, a gente tem movimentos muito parecidos, né, de desconfiança em relação à credibilidade do Banco Central, seja aqui, seja no Fed. Então aqui existiu esse momento, acho que agora a gente já passou, parece que foi testado todo o grupo novo e aparentemente todas as medidas que têm sido tomadas têm sido na direção correta, até que você acabou de mencionar, a taxa de juros foi para 15%, talvez um patamar que ninguém imaginava que pudesse chegar, agora vai ficar nesse patamar
e depois, eventualmente, a gente vai voltar a ver cair. Lá fora também, o que está acontecendo é um pouco o presidente Trump minando as instituições, e em especial o Banco Central americano, o Federal Reserve. A gente viu recentemente a demissão da Cook, né? Enfim, tem vários aspectos ali que estão atrapalhando um pouco o processo. E se você não tem credibilidade no Banco Central, se você não acredita que ele vai entregar a inflação na meta, isso acaba atrapalhando os mercados, a dinâmica dos ativos em geral. Agora, Flávio, nós temos um outro problema aqui no Brasil, que é a questão fiscal. Não é que mesmo que o governo acabe cumprindo a meta dentro da margem de tolerância, tem muita coisa ficando de fora. Tem a questão dos precatórios, isso já foi prorrogado para os próximos anos, que se previa já um estrangulamento das despesas, tem um aumento da dívida pública. Agora, falando de exclusão de despesas, os gastos com o Brasil soberano, crédito, tudo isso vai ficar de fora também. Então, você pode até ter uma fotografia um pouco melhor, mas preocupa esse cenário, né? Preocupa sim. Como a gente estava falando da questão dos prêmios, a incerteza aumenta prêmio nos ativos. E isso é um ponto importante. Isso é juro, por exemplo? Exatamente. Ativos mais caros do que eles deveriam estar. Isso é prêmio, né? Então, isso no geral? No geral. Qualquer ativo que você possa pensar, né? O câmbio, taxa de juros, não importa. Então, se a gente for voltar no tempo e voltar para o final do ano passado, boa parte da piora dos mercados foi em função da desconfiança em relação à condição fiscal. A gente virou o ano, aí a gente teve novos elementos, teve a própria eleição do Trump, né, o novo governo, e aí o ruído internacional aumentou em relação ao ruído doméstico. Mas a gente continua preocupado com a dinâmica da dívida, porque mesmo que você cumpra a meta com diversas exceções, a trajetória da dívida tem sido muito forte e ela está crescendo muito rapidamente. Então, isso acaba gerando taxas de juros de médio e longo prazo mais altas. Então, apesar de parecer bom no curto prazo, aumentar gasto, na verdade ele está criando para a gente um problema, que a gente vai ter que viver por um tempo maior com taxas de juros mais altas. E a gente percebe isso tanto aqui no Brasil como lá fora. Se a gente olhar as taxas de juros longas nos Estados Unidos, elas estão bem altas. Aqui também não está sendo diferente. Porque ele também tinha uma situação fiscal que ele tende a minimizar agora com essa receita via tarifas, mas não se sabe o impacto na atividade doméstica lá nos Estados Unidos. Senão vai haver uma queda de atividade que também compromete a receita. Exatamente. Então, tudo isso vai criando um balaio ali que a gente não sabe exatamente o resultado final. No geral, o que a gente espera? Obviamente que isso, como eu mencionei, taxas de juros mais altas por mais tempo, né, no longo prazo, mas a atividade está desacelerando, seja lá, seja aqui. Então, a tendência natural agora, pensando no espectro de 6 meses a 1 ano, são taxas de juros mais baixas. Taxas de juros do Banco Central, né? Então, o Banco Central americano deve começar a cortar a taxa de juros agora em setembro, muito provavelmente. Deve ter provavelmente 2 cortes de juros até o final do ano e, eventualmente, mais 2 ou 3 cortes no ano que vem. O Banco Central aqui, a gente está falando dessa questão do mercado de trabalho mais apertado, algumas incertezas, ele pode demorar um pouquinho mais, né? Ele acabou de terminar o ciclo de aperto monetário. Mas o mais provável é que também a gente tenha um ciclo de alívio monetário ao longo do ano que vem, e as taxas de juros ficando ali, no final do ano, entre 12% e 13%. Agora, os juros altos, eles acabam tendo consequências negativas para o próprio mercado financeiro. Hoje, um outro dado que saiu foi de inadimplência, que ela está no nível mais alto em vários anos. Não é? É uma coisa que preocupa os bancos. A gente vê o governo tentando amenizar a questão do crédito consignado em outras condições, a possibilidade de portabilidade, né, de se transferir para quem oferece taxa mais baixa, mas é difícil baixar muito a taxa, você tendo a Selic é 15% ao ano, e com essa desconfiança, e se houver piora de mercado de trabalho, né? É que, na verdade, por trás disso que funcionam os mecanismos de transmissão de política monetária. O Banco Central sobe a taxa de juros e ele espera alguns impactos na economia para, até então, desacelerar a atividade e depois desacelerar a inflação. O objetivo do Banco Central é produzir inflação na meta. Então, quando o BC sobe a taxa Selic, é a taxa de referência do mercado. Então, é natural que você espere que as taxas de juros para os tomadores finais suba, né? Então, as taxas de juros sobem. Depois, qual que é o segundo movimento? É você gastar mais com pagamento de dívida, né? Então você gasta mais para pagar seus financiamentos, e aí, obviamente, que dependendo da condição econômica, se o desemprego está mais alto ou mais baixo, se a renda está mais alta ou mais baixa, a inadimplência sobe. Então, é natural que isso aconteça. Não é bom, mas assim, faz parte do processo. Então, a gente está num momento que a gente está tentando buscar buscar uma inflação mais baixa, né? Então, é um bem maior trazer a inflação mais baixa, independentemente do que acontece no meio do caminho ali, que é natural você ter aumento da inadimplência, eventualmente um pouquinho aumento do desemprego, são coisas naturais para a gente poder conseguir trazer a inflação para baixo. No final das contas fica parecendo maldade do mercado financeiro, do Banco Central, que quer que a coisa fique pior, mas é para controlar a inflação, que a inflação é nociva para todo mundo, tanto que entrou na pauta de reclamações dos eleitores, a gente viu isso nas pesquisas,
que era uma das críticas ao governo, exatamente a inflação, né? Exatamente. E quando a inflação ainda vem pela parte de alimentação, pesa mais no bolso do pessoal que tem menos renda, das pessoas que têm menos renda, pesa ainda mais. E a gente viveu ano passado um movimento de aceleração da inflação via alimentos. Também de outros produtos, né? Então foi um aumento generalizado e de fato a gente pode falar que é um processo inflacionário, porque a inflação fica mais dispersa, as expectativas aumentam. Quando nesse ambiente, o BC não tem o que fazer, ele é o guardião da nossa moeda, a inflação é sempre um mal maior para a gente. Ela pega especialmente as pessoas com menor renda. Então, ele precisa fazer isso, ele sobe a taxa de juros, tem os mecanismos de transmissão, isso vai produzir alguma desaceleração da atividade e depois, na sequência, vem a desaceleração da inflação. Agora, Flávio, tem a questão política colocada no Brasil, não apenas essa pressão toda que vem do lado de Trump, mas em relação a pautas no Congresso. O governo tem como uma das principais pautas este ano o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, tudo bem, o projeto está avançando, só que começaram a falar da possibilidade de não aprovar a compensação, que seria a taxação das rendas mais elevadas. A Haddad hoje, em entrevista, disse que isso não vai acontecer de forma alguma, mas eles podem acabar forçando o governo a rejeitar o projeto que ele mesmo apresentou, porque tem que ter essa compensação, né? Sim, tem que ter. Se eles estão abrindo mão de arrecadação de um lado, precisa vir de um outro. Então, a tributação de altas rendas é para compensar isso. No Congresso, sempre tem discussão, pode eventualmente aumentar o valor de isenção, a gente tem um jogo ali das discussões. Se não tem essa compensação, se eles mudam o projeto, tem que ter alguma coisa, ou por parte do próprio Congresso ou do governo de criar novas medidas para manter a arrecadação em linha, ou eventualmente o governo ter que abandonar o projeto e falar, porque ele não pode, por lei, a gente tem que chegar no resultado primário. Então, se ele está abrindo mão da receita, ele precisa arrumar alguma outra, assim como toda vez que ele cria uma despesa nova, precisa ter uma receita que case essa despesa nova, né? Agora, para nós fecharmos, você prevê um andamento pior da economia em 2026, ano de eleições? Eu acho que é uma economia mais volátil e se a gente comparar com esse ano, em termos de crescimento, é pior. Porque o crescimento ano que vem a gente estima algo entre 1,5% e 2%, esse ano entre 2% e 2,5%. Então, há uma desaceleração da atividade no ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar com um ciclo de queda de juros. Então, os juros hoje estão em 15%, talvez a gente chega para perto de 12,5%, eventualmente um pouco mais baixo. E a inflação mais baixa. A inflação esse ano perto de 5%, 4,80% e depois indo para perto de 4% no final do ano que vem. Eu agradeço muito as explicações aqui do Flávio Serrano, que é economista-chefe do Banco BMG. Flávio, obrigado, uma boa noite. Obrigado e boa noite a todos.